27 de outubro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a terceirização da contratação de trabalhadores para atividades fim das empresas. O professor Edmundo Medeiros voltando ao tema e analisando a decisão do STJ de criminalizar a conduta de não pagamento do ICMS. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Ana Paula Sack, João Luiz e Francisca Grosstein, que falaram sobre o NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal. Estamos no ar. Simp, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Falando hoje sobre as questões trabalhistas, a reforma trabalhista, apesar de muita resistência, parece que efetivamente veio e está surtindo seus efeitos. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, aproveitando todas essas questões, julgou a terceirização da atividade fim das empresas, até então muito restrita e combatida. Muitas empresas, inclusive, chegaram a elaborar termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, proibindo a utilização, ou melhor, proibindo a terceirização da atividade fim da empresa. Com a alteração dessa jurisprudência e até mesmo da legislação trabalhista, falando aqui da terceirização, mas isso vale para outras alterações também que possam ter ocorrido em matéria trabalhista e que estejam restritas por conta de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, as empresas têm o direito de buscar, não é uma obrigação, mas é um direito de buscar a revisão desses termos de ajustamento de conduta justamente para se adequar à nova jurisprudência e também à nova legislação. Essa questão vale para todos, tanto o tomador de serviço como para o prestador de serviço. E o prestador de serviço pode, inclusive, auxiliar aquele seu potencial cliente, justamente orientando para uma revisão do termo de ajustamento de conduta que permita a terceirização. Porém, para aquele que vai contratar uma empresa terceirizada, muitos cuidados também devem ser adotados. Porque o tomador de serviço, aquele que contrata a terceirizada, ele tem uma responsabilidade subsidiária em relação às obrigações trabalhistas. Ou seja, aquilo que a terceirizada não pagar, o tomador de serviço terá que arcar em matéria trabalhista, inclusive em matéria fiscal muitas vezes. Portanto, deve ser previsto nos contratos e até um direito desse tomador de serviço ver a atividade da empresa, se fundo de garantia está sendo recolhido corretamente, se as obrigações trabalhistas estão sendo pagas corretamente, todos os salários pagos, teria o direito até de visitar, desde que previsto contratualmente, as instalações desse prestador de serviço terceirizado. Essas cautelas são essenciais para que realmente a legislação funcione, todos continuem formais, a contratação se dê de forma segura e, como já sempre colocamos, cada um pague o que é devido e receba o que é devido, com segurança e justiça para todos. É a forma de gerar emprego, renda, atividade formal, empreendedorismo, fundamentais para girar toda a economia do país. A 33ª edição da Bienal de São Paulo acontece até o dia 19 de dezembro. A mostra ocorre, como de costume, no pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera. O evento tem entrada gratuita. A Bienal de São Paulo acontece a cada 2 anos na capital paulista desde 1951 e é a maior exposição do Hemisfério Sul. É considerada um dos principais eventos do circuito artístico internacional, junto à Bienal de Veneza, na Itália. O tema desta edição é Afinidades Afetivas. A proposta é aproximar arte e público em uma mostra mais preocupada com a experiência do espectador. Visite! Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que avaliou uma situação de natureza penal tem causado muita repercussão no meio jurídico e o pior,
tem gerado muita ansiedade, muito estresse por parte dos empresários que, de forma geral, poderão ser afetados por este novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Eu me refiro à decisão em que a primeira seção criminalizou a conduta de não pagamento do ICMS. Tendo em vista as diversas questões e dúvidas que surgiram, principalmente por parte dos empresários, eu vou buscar agora responder as principais questões que foram decorrentes desta decisão adotada pelo STJ. A primeira questão diz respeito a esta decisão do STJ, ela necessariamente vincula as decisões a serem tomadas pelos juízes de instâncias inferiores? A resposta é não. Ela não tem efeito vinculativo. Isso significa que esta decisão é importante, sim, ela tem um forte poder de influenciar decisões de instâncias inferiores, mas não necessariamente juízes de primeira instância ou até tribunais estarão obrigados a aplicar este entendimento do STJ. A segunda questão é a seguinte: esta decisão do STJ, ela aplicou de uma forma diferente a lei de 1990 ou ela criou uma situação que até então não havia sido sequer cogitado pelos tribunais brasileiros? A decisão do STJ, de fato, inova ao considerar crime o mero não recolhimento do tributo. A Lei 8.137 de 1990 considera condutas criminais, ou seja, condutas passíveis de punição, aquelas que omitem, que fraudam, que alteram documentação com a finalidade de ocultar uma obrigação tributária do fisco. É por essa razão, por exemplo, que quando uma empresa é autuada, o próprio texto da autuação indica a possibilidade de que a Polícia Fazendária será notificada para averiguar a eventual ocorrência de crime. Muito bem, pela decisão do STJ, a empresa que comunica ao fisco que deve um determinado valor a título de ICMS, mas não recolhe esse valor, isto somente poderia ser considerado uma conduta criminosa. De fato, é um entendimento que inova, que diverge sob o ponto de vista da maioria dos juristas, diverge frontalmente do sentido da lei e, evidentemente, preocupa com razão os empresários que até então não tinham problemas de natureza criminal com o mero não recolhimento de tributos como o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS não cumulativos. O já tradicional Festival do Pescado e Frutos do Mar do CEAGESP vai até o dia 16 de dezembro. Camarões assados servidos no espeto e a paella gigante são as marcas registradas do evento gastronômico. Pelo preço fixo de R$ 79,90 por pessoa, o público poderá comer cerca de 40 opções de pratos. As bebidas e sobremesas serão cobradas à parte. Semanalmente, novas receitas entram para o cardápio. O CEAGESP fica localizado na Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 1946. Visite! Entrevista da semana. Hoje o nosso programa prestará um serviço a toda a sociedade, todo o território nacional, para você saber muito mais a respeito do NAF, da Receita Federal, tanto na área de contábeis como de comércio exterior. Os nossos convidados de hoje são Ana Paula Sack, que é
gerente da Receita Federal do Brasil, João Luiz, que é líder do NAF Contábeis do Mackenzie, e Francisca Groenstein, líder do NAF Comércio Exterior Mackenzie. É um prazer tê-los conosco. Prazer. O que vem a ser o NAF? O NAF, ele é uma iniciativa da Receita Federal, onde, junto com instituições de ensino, via de regra, concurso de comércio exterior ou ciências contábeis, os alunos são capacitados pela Receita Federal e coordenados por um professor para atenderem de forma gratuita a população com menor poder aquisitivo. Quando surgiu? Ele surge em 2011 de uma necessidade da Receita Federal por conta das pessoas que vão até nas nossas unidades de atendimento e que nós explicamos, esclarecemos o que elas precisam fazer com as suas obrigações tributárias acessórias ou principais, mas que nós sabemos que ao deixar nossa unidade de atendimento, sozinhas elas não vão conseguir resolver suas pendências. E também sabemos que ela não pode procurar um escritório de contabilidade porque elas não podem pagar por um serviço de um profissional. Então ele vem para suprir essa lacuna dessa camada da população que ela não busca um escritório de contabilidade porque ela não pode e ela não consegue sozinha resolver suas pendências com a Receita Federal. Ou seja, esses são aqueles que podem utilizar o NAF. Isso. Essas pessoas são pessoas físicas. O limite para ela ser considerada NAF depende do coordenador pela instituição de ensino, que também varia de acordo com a localização geográfica dessa universidade. E aí, em cada região, cada um desses coordenadores estabelece até qual limite uma pessoa física pode usufruir dos serviços de um NAF. Nós temos também as entidades sem fins lucrativos, também depende do porte para ela ser atendida em um NAF, e o MEI, que é o nosso maior motivo de estar aqui hoje, que é o microempreendedor individual. Os escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional, eles, por lei, eles precisam fazer a inscrição do MEI e a primeira obrigação tributária acessória de forma gratuita. Então, para eles, é interessante existir o NAF e eles nos encaminham os MEIs que os procuram. Onde está presente o NAF? NAF hoje já está presente em todo o Brasil. Nós já temos 325 núcleos formalizados em todos os estados brasileiros. Aqui na cidade de São Paulo, nós já temos 23 núcleos, no estado de São Paulo, 79, e assim vai. Aí vem Minas Gerais com mais de 50, Rio Grande do Sul com mais de 30, que aí é a ordem de classificação dos estados. E também, com o apoio da União Europeia, nós da Receita Federal fornecemos uma assistência técnica para outros países da América Latina que se interessam pelo NAF. Já são mais de 200 núcleos em 11 países da América Latina, todos eles baseados no exemplo da Receita Federal do Brasil. Ou seja, o Brasil exportando tecnologia para outros países. Isso. Que bom. Quais são os quesitos para uma faculdade se credenciar no NAF? Para uma faculdade formalizar essa parceria com a Receita Federal, é necessário que ela assine com a nossa autoridade local um acordo de cooperação. Para conhecer mais sobre o projeto, ela pode procurar no nosso site, né, que está aparecendo aqui na tela, clica do lado esquerdo em Educação Fiscal, novamente no lado esquerdo em NAF, e aí abrirá a página do NAF na internet da Receita Federal. Ali há um referencial com esclarecimentos do passo a passo para a universidade poder formalizar uma parceria com o NAF. Há também videoaulas sobre esse assunto. Há 100 perguntas respondidas já das perguntas mais frequentes que nós recebemos do NAF. E há uma estrutura na Receita Federal com mais de 100 servidores que se dedicam ao NAF. Então nós temos uma equipe nacional que é composta pelo Eduardo Caimbro e por mim. Nós temos uma equipe regional com um representante NAF em cada uma das 10 regiões fiscais que a Receita
federal é dividida, e temos um representante NAF em cada uma das nossas delegacias e em algumas alfândegas por conta do comércio, do NAF em comércio exterior. Aí o que a gente recomenda é que essa instituição de ensino procure o representante NAF da delegacia da sua jurisdição. Nesta mesma página, o contribuinte interessado em um serviço do NAF pode acessar quais são os NAFs existentes no Brasil, horário de atendimento, dias da semana em que o serviço é prestado e quais serviços são oferecidos em cada um dos NAFs já existentes no país. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do NAF contábil. Como é que ele funciona? O NAF Contábeis do Mackenzie, ele funciona num espaço, né, que é a Faculdade de Ensino, que fica na Rua Maria Antônia, né? Tem um endereço aí já disponível para as pessoas verem, né? E o telefone também é? E o telefone também. O NAF, ele proporciona primeiro para os alunos da universidade, né, uma grande oportunidade de eles praticarem, né, o que eles aprenderam na teoria em relação à questão fiscal e tributária, né? E também o atendimento àquele contribuinte de baixa renda, né, que não tem condições, como a Ana Paula falou, né, de pagar um serviço de contador, né? Que é gratuito. Que é totalmente gratuito o serviço do NAF e a gente atende lá, né? E com essa, pra gente a grande vantagem é essa, né? De que o aluno pratique esse atendimento. E né? para poder ser atendido, precisa ser agendado. Sim, como aparece o telefone aí na tela, né? Ele precisa ligar no NAF, num desses dois telefones, e ele vai agendar um dia para ser atendido. E aí o serviço é prestado e tem uma abrangência grande. Olha, nós atendemos dentro da lista de serviços da Receita Federal praticamente quase todos, né? Tem alguns que a gente não presta por algumas questões burocráticas internas, mas a grande maioria nós fazemos, né? Que o grande volume de atendimento que nós temos é imposto de renda pessoa física, né? Então a pessoa às vezes, num determinado mês do ano, teve o imposto retido na fonte. Ela nem sabe o que é isso. Ela acaba sendo obrigada a entregar a declaração e ela não apresentou isso. E aí ela começa a ter problema, por exemplo, num banco, que ela vai abrir uma conta corrente e tal, e aparece uma pendência na Receita, e aí ela nos procura, né? Ou ela vai na Receita e depois acaba nos procurando porque ela não tem muita ideia do que fazer. E aí a gente acaba O resolvendo serviço é problema. para as pessoas que não detêm informação, que não têm condição financeira de contratar um profissional, Exatamente. mas que quer se regularizar e andar dentro da legalidade. E um grande volume que a gente tem agora, que está surgindo bastante, agora que está quase que empatando com o imposto de renda pessoa física, são os MEIs. Sim, né? sem dúvida. E está tendo muita procura de MEI hoje, porque quando surgiu a questão do MEI, eu acho que uns 4, 5 anos atrás, muitas pessoas abriram o MEI e começaram a trabalhar, né, com o MEI. E simplesmente abriram e começaram a trabalhar, como eu disse, mas não tinham a menor ideia de obrigação fiscal que eles tinham. E Então, aí ele pode ir ao NAF, é um serviço sim. gratuito e ele é orientado por na exemplo, parte né, contábil. por exemplo, ele, nos últimos 5 anos ele nunca entregou uma declaração de imposto de renda. Porque o MEI não deixa de ser uma empresa, tem um CNPJ. Sem dúvida. E ele tem uma declaração de imposto de renda desse CNPJ. Né? Então ele não entrega nem do CNPJ e muitas vezes nem a dele pessoal. Né? Às vezes nem a dele pessoal não precisa, mas o MEI é obrigatório ele entregar todo ano a declaração de imposto de renda. Então nós temos uma procura muito grande hoje, principalmente para regularizar essas declarações pendentes de anos anteriores, né? E orientar a pessoa de como ela tem que proceder, porque ela pode fazer tudo isso via internet, né, na verdade. Que bom. Agora, me parece que existe uma novidade no NAF, no Mackenzie, que é comércio exterior. Exatamente. Então, Como funciona? O NAF de Comércio Exterior, no Mackenzie, está iniciando suas atividades agora, então, portanto, nós estamos na fase de divulgação desse serviço, portanto, essa iniciativa que o SIMP nos permite é preciosa, da qual agradecemos muito. Nós que E agradecemos. o NAF de Comércio Exterior, então, ele, na verdade, melhora o nosso curso de comércio exterior no sentido de que o nosso curso pode formar profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho. Que também é gratuito. Que também é gratuito. Então, na medida em que os alunos podem vivenciar na prática os conteúdos que eles têm em sala de aula, não é mesmo?
atendendo também MEIs e microempresas que queiram se dedicar à atividade de importação e exportação. Agora, como é que o NAF Comércio Exterior tem alguma interface com contábeis, com o NAF Contábeis, ou não existe interface? A interface é assim, nós atendemos o mesmo espaço que a Universidade Presbiteriana Mackenzie nos disponibiliza, no mesmo endereço que o professor João Luiz disse, que está aparecendo aqui também na tela. E no mesmo telefone? No mesmos telefones. Também atendemos mediante agendamento. Então, o atendimento é feito por um aluno, sempre supervisionado por um professor da área de comércio exterior. E os nossos dias de atendimento são de terça a sexta-feira, das 14 às 17 horas. Nós queremos agradecer muito a Ana Paula Sack, da Receita Federal do Brasil, ao João Luiz, líder do NAF Contábeis, e a Francisca Greustein, do Comércio Exterior, os últimos dois do Mackenzie, e em especial a você que esteve conosco. Eu acho que esta foi uma prestação de serviço para a sociedade e desejamos pleno êxito nessa tarefa em todo o território nacional. E eu só queria fazer uma ressalva, que no Brasil existem vários Brasis, que o critério da gratuidade depende do coordenador de cada região, porque aquele que é atendido em, por exemplo, São Paulo, não necessariamente será atendido no Maranhão ou Piauí em função do seu porte. Está correto? Correto. Agradecemos muito e desejamos pleno êxito. Então, você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!